envolvidos na reconstrução, como os Estados Unidos. E aí a comunidade internacional estabeleceria uma conversa entre israelenses e palestinos que culminaria no reconhecimento da Palestina como um Estado. E a autoridade palestina, que hoje governa a Cisjordânia, depois de passar por uma reforma, assumiria o governo da região. Quando assumiu a presidência, Donald Trump chegou a postar na internet esse vídeo feito por inteligência artificial. Gaza transformada num resort de luxo. A imprensa americana teve acesso a um plano da Casa Branca para realocar moradores de Gaza para Somália e Sudão. Mas o plano de paz que vingou não fala mais em retirada dos palestinos. Você pode perceber que muitas vezes nessa reportagem a gente usou o verbo no condicional. Seria, poderia, porque tudo agora depende do curso da história. Nesses 2 anos de guerra, a faixa de Gaza já viu outros momentos de calmaria. Em novembro de 2023, 105 reféns foram libertados durante a trégua. De janeiro a março desse ano, foi o mais longo período sem bombardeios, quando 25 reféns foram libertados, além de 8 corpos devolvidos. O desafio dessa reconstrução é tremendo, enorme, é gigantesco, porque toda a faixa de Gaza praticamente está destruída. É uma extensão aí de 40 quilômetros apenas. A região norte é a que concentrava a maior população antes da guerra estourar e é a que de fato está totalmente devastada. Hospital, infraestrutura, central elétrica, estrada, rua, avenida, casa, comércio, não sobrou quase nada na parte norte da faixa de Gaza. E como você viu na reportagem, um desafio muito grande também é destruir os túneis do Hamas. Antes da guerra começar, eram em torno de 400 quilômetros de túneis, de acordo com estimativas do próprio exército israelense. Eles acreditam que ao longo do tempo foi aumentando a quantidade de túnel exatamente para que eles conseguissem se proteger melhor, e tem uma estimativa aí dizendo que hoje gira em torno de 520 a 700 quilômetros de túneis. Muitos reféns ficaram guardados, em cativeiro, escondidos aí pelos terroristas nesses túneis todos, e esses túneis também servem para comunicação interna dentro do território palestino. Então tem todo um desafio agora muito grande de você levar a segurança para a região e ao mesmo tempo reconstruir essa área toda, dando paz para essa população civil tão sofrida e tão arrasada em todos os aspectos aí por conta desses mais de 2 anos de conflito. E o futuro, que ainda não está tão certo assim, apesar de haver muita esperança em relação ao que vai acontecer. Tem muitos pontos em aberto, a gente está trazendo aqui. Hoje é um dia de alívio e um dia também de olhar para frente com mais esperança. Guga Chakra, ao vivo aqui direto de Nova York, nosso especialista em Oriente Médio. O Guga traz aqui um pouco desses passos que são, claro, Guga, maiores em direção à paz, mas que não são suficientes para garantir uma paz de fato duradoura. Guga, bem-vindo e boa tarde. De que forma que você recebe esse dia histórico? O que você traz como alento no sentido de projetar o futuro e, ao mesmo tempo, o que te preocupa muito? O que vai ser necessário acontecer para que isso tudo avance? Bem-vindo. Boa tarde, Tralho. Boa tarde a todos. Hoje, o presente é um dia para enorme celebração. Não tem o que discutir. Os 20 reféns israelenses que ficaram 2 anos nas mãos do Hamas e do Jihad Islâmico voltam para suas famílias. É emocionante ver as imagens. Centenas de prisioneiros palestinos em Israel também voltam para suas famílias. Centenas de milhares de palestinos podem, nesse momento, sobreviver sem o temor de que sejam alvos de bombardeios de Israel. Voltar para casa é complexo porque a maior parte das casas deles foram destruídas. Dito isso, é um cenário muito melhor do que o de 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, continuavam as ações militares israelenses, os reféns continuavam ali sendo mantidos pelo Hamas e pelo Jihad Islâmico. É um enorme avanço isso que aconteceu. Agora, sobre o futuro. Por um lado, há um grande ceticismo, Trai, porque o plano prevê, em primeiro lugar, o desarmamento do Hamas.
o Hamas deixa claro que não irá se desarmar. E o grupo tem um monopólio da força dentro da faixa de Gaza nas áreas que não são ocupadas por Israel nesse momento. E mesmo ali tem havido confrontos entre o Hamas contra algumas milícias ligadas a clãs. Mas o grupo deixou claro que não irá se desarmar. Se não se desarmar, o processo do cessar-fogo não avança. Israel, o governo do Netanyahu, também, nesse momento, ainda ocupa a maior parte da faixa de Gaza. É importante frisar, a segunda maior cidade, Rafah, continua nas mãos de Israel, mas Israel está cumprindo o que prevê o acordo nesse momento. Mas o Netanyahu, a coalizão de poder dele, deixa muito claro que é contra o estabelecimento de um Estado palestino. A coalizão do Netanyahu, membros mais extremistas, defendem a anexação da Cisjordânia, que é um território reivindicado pelos palestinos para um futuro Estado, mas cuja maior parte é ocupada por Israel, com a construção de dezenas de assentamentos, onde vivem centenas de milhares de colonos israelenses de forma ilegal pela legislação internacional. Portanto, os obstáculos são gigantescos. O que tem a favor nesse momento, que pode deixar mais otimista? A figura do Trump, a mudança do Trump. A gente vê que o Felipe Santana mostrou agora que o Trump, no começo da administração dele, ele defendeu a limpeza étnica dos palestinos na faixa de Gaza. Ele defendia que os Estados Unidos assumissem a faixa de Gaza. Ele deu uma tremenda guinada nas últimas semanas e passou a incorporar, defender o acordo que era proposto pela comunidade internacional, aceitando agora um processo que possa levar à criação do Estado palestino e pressionando o Netanyahu. Então, ceticismo por um lado, esperança pelo outro. Trali. Valeu, Guga, muito obrigado. Nós vamos voltar aqui com imagens ao vivo, diretamente do Egito, para você. Você vê nesse momento aí os líderes reunidos lá em Sharm el-Sheikh e o pronunciamento, a manifestação ao vivo do presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi. São vários líderes mundiais e especialmente da região, o presidente da Turquia, da Autoridade Palestina, o emir do Catar, tem também o premier do Reino Unido, o Keir Starmer, o presidente da França, Emmanuel Macron. Você vê do lado esquerdo ali o presidente norte-americano Donald Trump, e eles que assinaram há pouco aí, mais de 20 líderes mundiais se reunindo nessa cúpula de paz do Egito, assinando esse acordo de paz, esse cessar-fogo, com a perspectiva aí da reconstrução da faixa de Gaza e de uma paz duradoura na região, claro, aguardando, portanto, aí o desarmamento do Hamas e outras questões importantes também. Cúpula de paz, então, no Egito. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações, vamos atualizando tudo aqui para você dentro do Jornal Hoje. Aqui no Brasil, a Polícia Militar do Rio prendeu 14 milicianos e encontrou um arsenal de uma quadrilha em Jacarepaguá, na região sudoeste, portanto, da capital fluminense. Vamos ao vivo com o repórter Bruno Gruber, ele tem os destaques aqui pra gente. Bruno, foi um trabalho de inteligência, pelo que eu estava lendo logo cedo aí, da Polícia Militar do Rio, que conseguiu surpreender esses criminosos todos. O que é que você traz pra gente, por favor? Bem-vindo e boa tarde. Oi, Trali, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente no jornal hoje. Foi exatamente isso. O setor de inteligência da Polícia Militar do Estado do Rio já vinha monitorando esse grupo de milicianos, e quando os policiais do 18º Batalhão chegaram até uma casa abandonada na comunidade Juliano Moreira, na zona sudoeste do Rio, encontraram os bandidos dormindo. O que deveria dar cobertura estava no celular, trocando mensagens, e não viu a chegada da PM, por isso foi uma prisão tranquila, sem nenhuma troca de tiros. Nessa casa abandonada, que também funcionava como um desmanche de veículos, os policiais apreenderam 12 fuzis, 2 granadas, 2 pistolas, uma carabina,